Olá, eu sou a professora de Ciências Leonora. Estarei com você hoje para ministrar mais uma aula de ciências, cujo tema é transformação dos materiais. Espero que essa aula você venha conhecer essas transformações que acontecem no seu cotidiano, diferenciar uma transformação física de uma transformação química, compreender como acontecem essas transformações, essas reações químicas no seu dia a dia. Então, o tema de hoje, que é transformações dos materiais, é a sequência da aula anterior que nós já estudamos. Então, hoje nós vamos conhecer as transformações da matéria, como ocorrem essas transformações, diferenciar as transformações físicas, químicas, conhecendo também as reações químicas e também identificar as transformações químicas presentes no seu dia a dia, que você lida no seu cotidiano. Vamos lá! Quero iniciar essa aula com você falando de uma frase que todos vocês já ouviram falar, mas que faz todo o sentido para a nossa aula de hoje, que é a frase dita por Lavoisier, que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bonita, mas a gente tem que entender o que Lavoisier quis dizer com essa frase. Você sabe que na natureza os materiais, as substâncias passam por constantes transformações. Essas transformações podem ser temporárias, podem ser permanentes, elas podem mudar totalmente a característica de um material, de uma substância, talvez não mude. Então, são essas transformações que acontecem no dia a dia, que nós falamos de transformações físicas e transformações químicas. Quando o Lavoisier falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, eu quero contextualizar com vocês aqui, pensando em uma árvore. Imagine uma árvore que a folha dela cai no chão, o galho dela seca e cai no chão, o fruto também vai para o chão. Às vezes até aquele animal, aquele pássaro que estava ali morre, também vai para o solo. E o solo, ele vai fazer algo extraordinário, que é o que a gente chama de decomposição. Então, os fungos e as bactérias, que são micro-organismos que estão presentes no solo, transformam aquela folha daquela árvore, aquele galho seco, aquele fruto podre, aquela casca de banana que você jogou fora, aquela casca de laranja, e vai transformar em adubo. Então, você está vendo a presença de transformações que está acontecendo no seu cotidiano. Por isso que a frase que a gente inicia é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse adubo, produzido por fungos e bactérias, eles vai servir de alimento para as próprias plantas. Então, as plantas absorvem a água com os minerais do solo, na presença da luz solar, graças à clorofila, ela vai produzir o alimento dela e vai produzir oxigênio para o ambiente. Então, você percebe que os materiais, eles estão transformando. A fotossíntese é uma transformação química, onde a água, o gás carbônico, transformou em outros elementos, outras substâncias, que é o oxigênio e a glicose. Na decomposição também no solo, pelos fungos e as bactérias, ocorreu também transformações, onde aquela casca de laranja desapareceu ali no solo, aquela casca do ovo, aquele fruto podre, aquele animal que morreu, que você enterrou lá no solo, ele desapareceu. Não, ele transformou em adubo para o próprio solo. Por isso que na natureza tudo se transforma. E é esse que a gente vai dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Você já observou que no seu dia a dia você observa transformações desde o momento que você levanta até o momento que você dorme. No seu corpo você percebe essas transformações. Você percebe as transformações na cozinha, em tudo que você lida. Desde o amadurecimento de uma fruta, desde a oxidação de um ferro, a queima de alguma madeira, em todos os momentos, o derretimento de um gelo,
o bater do vento na sua face, o acender das luzes, você percebe transformações. E essas transformações, elas vão mudando, mudando às vezes as características do material, ou às vezes não, mas são transformações que você presencia no seu dia a dia. Você sabia que dentro de você ocorre uma transformação? Vamos lá. Quando você levanta, toma o seu café da manhã, chega na hora do almoço, você almoça, seu organismo está, dentro do seu organismo estão acontecendo transformações, está acontecendo reações químicas. Vamos ver como isso acontece. Aquele pão que você mastigou, aquele bife que você comeu, ele passa por transformações ainda na sua boca. Na sua boca começa o processo de mastigação. O alimento é mastigado, envolvendo com a saliva. A saliva ela tem enzimas que vai começar a decompor aquele alimento e quando aquele alimento é mastigado, envolvido com a saliva, ele passa a ser chamado bolo alimentar. Esse bolo alimentar você vai engolir, vai passar pela sua faringe, vai passar pelo esôfago, vai chegar no seu estômago. Ao chegar no seu estômago, você percebe que lá também esse bolo alimentar vai passar por transformações. Essas transformações é o que a gente chama quando ele recebe o suco gástrico. Essas moléculas, ainda que não foram quebradas na boca, ela começa a decomposição delas, a quebra delas no estômago. Saindo do estômago, esse alimento vai para o intestino. No intestino vai ocorrer ainda pelos movimentos intestinais, que a gente chama de velocidade intestinal, ela vai captar esses nutrientes e vai levar para a célula. Aquele carboidrato que você comeu, aquele pão, ele é degradado, ele é decomposto na menor molécula, que é a glicose, que vai para a sua célula. Chegando na sua célula, vai ocorrer uma combustão, uma queima, onde aquela glicose, juntamente com o oxigênio que você respirou, vai produzir energia, gás carbônico para o meio. O gás carbônico você libera para o meio ambiente e energia que vai te permitir realizar as atividades. Então, você está percebendo que dentro de você está acontecendo transformações químicas. Está acontecendo uma reação química em vários momentos, desde a boca até mesmo na hora de formar as fezes. Então, dentro de nós, você percebe várias transformações ocorrendo. Você também vai perceber ao seu redor transformações rápidas, temporárias, que a gente vai falar dessas transformações físicas. Falamos isso aqui na aula passada. Falamos das transformações físicas, são aquelas onde vai às vezes ocorrer alteração no tamanho, às vezes a mudança de estado físico, vai ocorrer também a mudar, às vezes, a aparência da substância. Mas a sua constituição, as suas propriedades permanecem as mesmas. Então, em todo momento que ocorrer uma transformação de um material e que não alterar as suas características no seu estado original, você vai falar que essa transformação é uma transformação física. Já as transformações químicas, elas já são transformações que ocorrem permanente, definitiva. Às vezes você não consegue que aquele material que foi transformado volte ao seu estado de origem. Essas transformações são transformações químicas. A decomposição no solo pelos fungos e das bactérias é uma transformação química. A fotossíntese é uma transformação química. A nossa digestão também é uma transformação química. Então, essas transformações químicas, elas acontecem em todo momento na cozinha da nossa casa, dentro de nós, em todos os momentos nós estamos presenciando uma transformação química. Para você entender melhor, perceba as características de uma substância quando ela passou por uma transformação química. Ela muda a cor, ela vai mudar, às vezes, a sua aparência mesmo, as suas características. Ela pode liberar calor. Você está percebendo uma madeira queimando. Uma madeira, ao queimar, ela muda a cor, porque aquela madeira transforma em carvão. Ela libera calor, por causa
né, do calor que é oferecido ali do fogo, e também pode acontecer em muitos momentos a uma substância liberar gás. Então, percebendo alteração na cor, percebendo mudança na cor, alteração no calor, alteração no sabor, às vezes no cheiro, ou às vezes liberação de gás, você vai falar que ocorreu uma transformação química. As transformações físicas e as transformações químicas, elas ocorrem no nosso cotidiano. Vou mostrar para vocês agora alguma transformação físicas e químicas que nós já vimos na aula passada, mas eu quero retomar com você. Por exemplo, aqui, vamos observar. Nós temos aqui transformações físicas e transformações químicas. Eu trouxe mais transformações químicas e menos físicas, porque na aula anterior nós dedicamos muito às transformações físicas. Você lembra? Quando eu trouxe o gelo derretendo é uma transformação física, o amassar do papel é uma transformação física, porque não mudou a constituição do material. Eu posso abrir esse papel, ele só mudou o quê? A aparência dele, né? Às vezes até a forma do tamanho, mas o papel não deixou de ser papel porque eu embolei. Existem aqui 4 transformações químicas, que é a oxidação do ferro. Esse bombril, em contato com a água, com o ar, ele oxidou. Então, essa limalha de ferro transformou em ferrugem. Foi uma transformação química da matéria. Esse papel, ele foi queimado. Então, essa transformação significa que esse papel, olha a cor desse papel e olha a cor desse papel. Significa que ocorreu na queima do papel uma transformação também química. O pão, para fazer o pão também, ocorreu uma transformação química. O trigo, o leite, o fermento, ocorreu uma mistura de materiais e originou uma substância que foi levada ao forno totalmente diferente dos materiais que lhe deram origem. Não tem como eu pegar esse pão e buscar aqui o ovo, o leite, o trigo que foi utilizado. Então, essa transformação aqui é também uma transformação química. Uma fruta amadurecendo é também uma transformação química. Não tem como eu pegar essa banana e voltar para que ela fique verde novamente. Então, é uma transformação que ocorreu mudança de cor, ocorreu alteração nas características do material. Toda transformação química, nós vamos ter as reações químicas. É quando ocorre uma reação de um material com o outro e vai ocorrer mudanças. Então, essas mudanças que ocorrem quando eu junto uma substância com outra para originar uma outra totalmente diferente, eu vou falar que ocorreu uma reação química. Por exemplo, o próprio ferrugem que eu mostrei para você, esse ferrugem é uma reação química. Por quê? O ferro, juntamente com a água presente no ar, ela mudou as características, ocorreu uma outra produção de uma substância que foi o ferrugem. Então, a ferrugem é uma substância originada da oxidação do ferro. Então, eu vou falar que ocorreu uma reação química. Toda reação química, eu vou ter aquilo que eu tinha antes, que eu misturei, e para adquirir nova substância. Então, todas as substâncias que reagiram entre si, eu vou chamar de reagentes. O que me resultar, eu vou chamar de produto. Então, nesse caso, o ferro e a água foram os reagentes. O que originou depois, que foi o ferrugem, eu vou falar que é uma reação química que é representada através das equação química. Então, reagente é tudo que eu utilizo, são as substâncias que eu utilizo, que reagem entre si para me dar um resultado, para me proporcionar a formação de uma nova substância. O produto formado eu chamo de produto.
produto da reação. Toda reação química ela é representada por uma equação química. É como se fosse uma representação simbólica daquilo que eu estou falando. Então, em uma equação química, é a representação simbólica de uma reação química. Eu vou ter numa equação química todas as substâncias que a gente chama de reagentes, que vão reagir entre si, e vou ter também os produtos, que é aquilo que me resultou. Uma equação química, eu sempre represento por símbolos e uma seta que vai me dar o meu produto final. Então, a reação química é representada graficamente por uma equação química. Vou tentar mostrar para você aqui uma reação química que acontece no seu dia a dia. Se você pega o vinagre, ao ser misturado com o bicarbonato, ele vai originar... Quem falou? Então, o vinagre, eu vou colocar o vinagre aqui no copo. E você vai observar que a gente vai colocar um pouco de bicarbonato. Bicarbonato reagindo com o vinagre, você vai observar que ocorreu a liberação de um gás, borbulhou, tá vendo essas bolhas formadas? Essas bolhas formadas é a liberação do gás carbônico. Então, o vinagre reagiu com o bicarbonato e originou gás carbônico. Então, nesse caso aqui, eu vou falar que ocorreu uma reação química. Vamos praticar aqui para ver se você entendeu o que é reação química, o que é transformação química e física. Vamos lá. Na natureza, os materiais passam por constantes mudanças, as quais podem ou não originar um outro material. Quando um novo material é formado, com características distintas do original, houve transformação química. Se não há alteração na composição do material, houve uma transformação física. Falamos isso aqui na aula passada e hoje. Então, ocorre uma transformação física na quebra de um copo, ou na queima de uma vela, ou no crescimento de um bolor no pão, que é o mofo, ou surgimento da ferrugem. Então, ocorre uma transformação física na quebra de um copo. Ele simplesmente mudou, quebrou, mas suas características do vidro permaneceram as mesmas. Em qual dos eventos mencionados abaixo não ocorre transformação química? Emissão de luz por um vagalume, fabricação de vinho a partir da uva, crescimento da massa do pão, explosão de uma panela de pressão, produção de iogurte a partir do leite. Emissão de luz por um vagalume. Não ocorreu reação química. Ele simplesmente emitiu luz. A mesma coisa, vou lá no interruptor, acendo a luz aqui desse recinto. Significa que ocorreu uma transformação física. O vagalume, quando ele libera aquela luz, é uma transformação física. Desde que a Terra se formou, a todo instante as substâncias nela presentes estão continuamente se transformando. Durante o dia, as plantas transformam a água e o gás carbônico em glicose e oxigênio. Falamos isso aqui. Por meio do processo chamado fotossíntese. Pela respiração, os seres vivos, em geral, convertem a glicose em gás carbônico e água. Para a química, essas transformações são denominadas reações químicas. Eu falei para vocês que a fotossíntese é uma transformação química. Espero que você tenha gostado da aula. Você tem a oportunidade de pesquisar mais sobre o assunto, assistir mais vídeos, interagir mais com todo o material, fazer esses experimentos que a gente demonstrou aqui e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.